Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar da companhia Unipar, que apresentou os resultados em relação ao segundo trimestre de 2023 nesse mês de agosto. A ideia aqui do vídeo é analisar os indicadores de valuation da companhia, os resultados apresentados pela empresa nesse segundo trimestre, calcular o preço teto segundo o método de investimentos do Luiz Barsi e também calcular o preço justo das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes da gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Unipar. O objetivo aqui no nosso vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Antes da gente começar a analisar os resultados apresentados nesse segundo trimestre, é importante a gente analisar como que o mercado está enxergando a companhia. E nessa matéria, a XP inicia a cobertura para as ações da Unipar. Segundo a reportagem investidores, a XP entende que as ações da Unipar têm um potencial de valorização de 31%. Ou seja, para as ações da companhia, o preço-alvo que a XP está colocando é de R$ 105 para as ações PNB e R$ 95 para as ações ON. Bom, vamos dar uma olhada lá no gráfico de preços para a gente entender esse potencial de valorização. Aqui no TradingView eu estou com o ticker UNIP6. Atualmente, o preço das ações estão sendo negociados aqui na casa dos R$ 81,83. Segundo a projeção dos analistas da XP, atualmente, o preço da ação bateria lá no final do ano o equivalente a R$ 105, ou seja, um potencial de valorização de 28%. Para a gente entender se faz sentido essa projeção da XP, vamos dar uma olhada na apresentação de resultados da companhia nesse segundo trimestre. Aqui na apresentação de resultados, investidores, um ponto que eu quero destacar que é muito importante. Como vocês sabem, a Unipar ela produz duas commodities. Uma delas é o PVC e a outra é a soda cáustica. E o preço dessas commodities, investidores, são negociadas no mercado. Ou seja, diariamente o preço dessas commodities oscilam de acordo com as negociações. E, obviamente, essa oscilação de preço afeta diretamente a lucratividade da Unipar. E nesse gráfico a gente pode ver a evolução dos preços das commodities lá no mercado internacional. Tanto o PVC como a soda cáustica caíram nesse trimestre, sendo que a soda cáustica caiu um total aqui de 26% e o PVC teve uma queda de 11%. Ou seja, provavelmente isso vai afetar a lucratividade da companhia. Isso a gente vai conseguir ver aqui na apresentação de resultados. Analisando aqui a receita líquida consolidada, lembrando que eu estou falando aqui de Brasil e também Argentina, onde a Unipar está presente com suas fábricas, comparando o primeiro trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2023, a receita líquida teve uma queda de 16%. E segundo o relatório, o que causou essa queda foi a redução no volume, ou seja, a queda na demanda por essas commodities, e como nós vimos lá naquele gráfico de preços internacional, o preço da própria commodity. E aqui embaixo, investidores, a gente tem a receita líquida por produto. Nesse segundo trimestre de 2023, a receita líquida por PVC representou 44% da produção da companhia. Comparando aqui com o primeiro tri de 2023, o PVC estava em 41%, ou seja, teve uma melhora nas receitas líquidas de PVC nesse trimestre. O mesmo a gente vê aqui na parte de cloro e derivados, que nesse segundo trimestre está em 18% e no trimestre anterior estava em 16%. Porém, investidores, a soda cáustica teve uma queda para 38%, sendo que no trimestre passado estava em 43%. Em linhas gerais, esse trimestre teve um resultado menor do que o trimestre anterior. E seguindo aqui no relatório, aqui a gente tem uma visão da receita líquida consolidada de forma semestral. Comparando o segundo semestre de 2022 com esse semestre de 2023, a queda na receita líquida é de 15%. E segundo o gestor, o que impactou esse resultado foi exatamente a queda no volume de vendas e também o preço da commodity. Falando agora, investidores, de EBITDA e lucro líquido consolidado, comparando o primeiro tri com esse segundo tri, a queda foi de 24% no EBITDA e na margem EBITDA. E obviamente, investidores, isso se reflete no lucro líquido, que teve uma queda de 26% comparando o primeiro tri de 23 com esse segundo trimestre. Porém, investidores, quando a gente olha aqui o EBITDA e o lucro líquido consolidado no semestre, a queda no EBITDA e margem EBITDA foi de apenas 9%. Isso comparando o segundo semestre de 2022 com esse semestre de 2023. E mesmo com essa queda aqui no EBITDA, a margem líquida da empresa
continua positiva, ou seja, comparando o segundo semestre de 22 com esse primeiro semestre de 2023, a Unipar está com uma margem líquida 27% maior do que o semestre anterior. E para fechar a nossa análise, investidores, vamos dar uma olhada como está o endividamento e o fluxo de amortização da dívida da Unipar. Atualmente, investidores, a Unipar tem uma posição de caixa consolidada de 1,3 bilhões e a sua dívida bruta está em 1,2 bilhões. Ou seja, o que a companhia possui hoje em caixa é o suficiente para quitar todas as suas dívidas. E vale dizer que ainda vai sobrar uma graninha lá depois de quitar todas as dívidas. Porém, investidores, vale destacar que toda essa dívida bruta aqui, ela está diluída ao longo do tempo. Ou seja, o vencimento total da dívida atualmente da Unipar está lá em 2028, sendo que a maior parcela vence aqui no ano de 2024. Ou seja, a Unipar está com a dívida em dia e ainda sobra um troquinho aí para investir em novos projetos. Bom, investidores, deu para perceber que a Unipar teve resultados ruins devido à baixa demanda do mercado em relação à commodity que ela produz e também em relação à própria queda no preço das commodities lá no mercado internacional. Olhando esse primeiro tri, comparando com esse segundo trimestre, a companhia teve um resultado ruim. Porém, quando a gente olha no semestral, a empresa ainda está com um resultado melhor do que o semestre passado. Porém, para a gente entender um pouco melhor o histórico aí da Unipar, vamos dar uma olhada nos seus indicadores de valuation lá no site Status Invest. Bom, para a gente começar a nossa análise aqui nos indicadores de valuation, vamos começar pelo indicador mais famoso, o PL, que atualmente está aqui em 10,59. Dando uma olhada aqui no histórico, a média do PL da Unipar é de 10,80, ou seja, a empresa está bem em linha aí com seu PL histórico. Portanto, aquela queda na lucratividade ainda não se refletiu no indicador preço-lucro da companhia. Olhando aqui um outro indicador que também compara o preço, porém com o valor patrimonial, o P sobre VP, que atualmente está aqui em 3,18, olhando o histórico da empresa, a média da Unipar é de 1,80. Isso mostra que os investidores no mercado estão bem otimistas com a ação da Unipar, jogaram o P sobre VP dela lá para cima. Porém, o P sobre VP já vem recuando aí nos últimos 2 anos. E isso indica para nós investidores que a companhia ela pode estar um pouco cara em relação ao seu valor intrínseco. Porém, a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for calcular o preço justo para as ações da Unipar, segundo a metodologia do Benjamin Graham. Mas dando sequência aqui na nossa análise, vamos dar uma olhada aqui no LPA, que é o lucro por ação, que atualmente aqui está em 7,54. No histórico, aqui na média histórica da Unipar, o seu LPA é de 4,78. Ou seja, o ano de 2021 foi excelente para a companhia, ela apresentou uma grande lucratividade por ação. Porém, como nós vimos, essa lucratividade vem caindo desde o ano passado. E esse é um indicativo também que o preço das ações podem estar supervalorizadas no mercado. Dando sequência aqui, investidores, o endividamento a gente viu, a Unipar praticamente não tem dívida, e a gente vê isso refletido em todos os indicadores aqui de endividamento, pois todos eles estão negativos. Dando uma olhada aqui nos indicadores de eficiência, a margem bruta da companhia é de 38,90%. Dando uma olhada aqui no histórico da margem bruta, está bem em linha com o histórico da companhia. O mesmo provavelmente a gente vai ver refletido aqui na margem líquida, que na média é de 13,47 e atualmente está em 12,50, ou seja, bem em linha com o histórico da empresa. O ROI, que é o retorno sobre o equity, aqui na parte de indicadores de rentabilidade, está em 30%. Dando uma olhada aqui no histórico da Unipar, a média é de 14,33%. Ou seja, desde 2021, que foi o seu topo histórico, o ROI ele vem caindo ano a ano desde aqui do seu topo histórico. E para fechar, vamos dar uma olhada aqui no ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que na média da Unipar é de 18,58. E atualmente está aqui em 25,49. Ou seja, um gráfico muito parecido com o ROI que nós vimos anteriormente. Bom, investidores, deu para perceber que os indicadores de valuation aqui da Unipar são excelentes. E esses indicadores vêm refletindo aí bem a queda na lucratividade da companhia devido à baixa demanda e também a queda nas commodities. Porém, agora vem aquela questão. Esse valor aqui de R$ 81,92 é o valor justo para a gente investir nas ações da Unipar? Para a gente entender isso um pouco melhor, investidores, eu trouxe aqui para vocês o cálculo do preço justo das ações segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Como eu sempre digo aqui nos vídeos, para você que não sabe, o Benjamin Graham ele é nada mais nada menos do que o tutor do Warren Buffett. E ele desenvolveu uma fórmula para encontrar o valor intrínseco de uma ação. Nessa fórmula é considerada aqui a cotação da companhia, o lucro por ação, o indicador
indicador VPA e também algumas métricas de PL. E segundo a fórmula do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações da Unipar seria de R$ 65,28. Ou seja, nós não temos margem de segurança para investir na companhia nesse valor aqui de R$ 81,92. Isso significa que a companhia está sendo negociada 20% acima do seu valor intrínseco. Porém, investidores, vale destacar que essa fórmula aqui é a fórmula original, criada lá em 1940, onde as companhias tinham outros tamanhos e apresentavam outros números de valuation. Eu atualizei essa fórmula com parâmetros de PL mais atualizados, e mesmo assim o valor intrínseco das ações seria de R$ 75,38, ou seja, elas estão 8% acima do seu valor intrínseco. Portanto, se você é aquele investidor que está procurando aí uma ação descontada no mercado para comprar e oferecer ganhos de capital, a Unipar não está no momento correto para você investir. Porém, se você é aquele investidor que está construindo uma carteira previdenciária que tem como objetivo o recebimento de dividendos, eu trouxe aqui para você o cálculo do preço teto segundo o método de investimentos do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Segundo a metodologia do Luiz Barsi, com esse valor aqui de R$ 81,93, o preço teto médio das ações da Unipar seria de R$ 96,38. Ou seja, até o valor de R$ 96 você pode comprar as ações da Unipar com uma margem de segurança. Obviamente, né, investidores, vale destacar, esse método ele é utilizado visando o recebimento de dividendos, ou seja, a construção de uma carteira previdenciária. E vale destacar também, como eu sempre digo, né, investidores, a gente não deve levar em consideração apenas a aplicação de uma única fórmula para tomar a decisão de investimento. É sempre importante a gente analisar todo o contexto macroeconômico e também o contexto em que a empresa está inserida. Mas agora, me diz aí, investidores, com essas informações, você investiria na Unipar? Qual é a sua metodologia de investimento? Você é aquele investidor que quer oferecer ganhos de capital ou você está construindo uma carteira previdenciária? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.